Apenas 8 meses se passaram desde que o Moto G7 Plus chegou ao mercado e a Motorola já adiantou a nova geração do aparelho. Ela acredita que um ritmo mais acelerado de lançamentos manterá seus produtos atualizados e dentro das necessidades dos consumidores, que muda com frequência. Será que é realmente necessário ter um novo aparelho agora ou era melhor ter deixado para 2020? É isso que você confere nesta análise completa do tudocelular.com. A primeira mudança que você perceberá ao olhar para o Moto G8 Plus é que a Motorola finalmente removeu o logo da borda abaixo da tela. Fora isso, temos o mesmo design com entalhe em forma de gota de antes. Ele tem corpo feito em plástico com pintura brilhante nas opções azul safira e cereja. As câmeras que ficavam na parte central do estilo tampa de bueiro agora ficam alinhadas no canto superior esquerdo, como temos na linha Motorola One. É engraçado a Motorola alegar que está acompanhando a tendência do mercado, mas deixou a biometria na tela de fora do G8 Plus. Ele continua com o mesmo leitor de digitais que fica no logo na traseira. Até funciona bem, mas já há concorrentes com tecnologia mais avançada. A tela cresceu um pouco, porém as bordas não reduziram, e isso fez com que o G8 Plus seja um pouco maior. Ele também está mais pesado devido à bateria que cresceu. A qualidade de construção é boa, porém, alguns podem se incomodar pela troca do metal com vidro de antes pelo plástico mais comum. E nada de painel AMOLED, parece que a Motorola continua confiante na tecnologia LCD. O G8 Plus traz tela com resolução ligeiramente superior. Não há Gorilla Glass dessa vez, protegendo a tela contra riscos, mas apenas uma solução mais genérica. Por padrão, as imagens exibidas no painel IPS apresentam cores mais frias, com o branco levemente azulado. Se você não curte, basta mudar entre os 3 perfis de calibração oferecidos. O brilho ainda é baixo comparado à concorrência, e usar o G8 Plus fora de casa pode ser um pouco frustrante. Pelo menos a parte sonora não decepciona. Além de alto-falantes estéreo, também há tecnologia Dolby Atmos para dar mais imersão em filmes. A potência sonora é muito boa, assim como a qualidade entregue. O G8 Plus tem entrada padrão para fones de ouvido e o que vem na caixa é confortável e entrega bom som. O hardware não evoluiu tanto nesses 8 meses. Sai o Snapdragon 636 e entra o 665. Apesar de ter processador mais rápido, o novo acaba sendo mais lento que o antigo. Em nosso teste padronizado, deu uma diferença considerável na velocidade. Em benchmarks, os números aumentaram. Isso mostra que o novo hardware tem mais força, porém falta um pouco de otimização por parte da Motorola. Talvez isso melhore com o lançamento do Android 10. O G7 Plus rodava bem jogos e o novo não é diferente. Agora com GPU mais potente, há uma maior estabilidade em títulos mais recentes, como Call of Duty Mobile, sem falar que a bateria dura bem mais ao jogar. Pois é, Motorola ouviu as reclamações e colocou uma bateria mais generosa neste modelo, com 4.000 mAh. Claro que não chega a ser um 7 Power da vida, mas agora temos autonomia decente para usar o aparelho o dia inteiro sem medo. O rendimento é quase o dobro de antes e supera facilmente rivais da Samsung e Xiaomi. O lado ruim ficou para o tempo de recarga. O G7 Plus é o celular que passa menos tempo na tomada, de todos que testamos. Porém, o G8 Plus leva mais que o dobro do tempo para recarregar. E aí, o que você prefere? Um celular que recarrega muito rápido e rende menos, ou outro que demora para ter a bateria cheia, mas que dura o dia inteiro? A Motorola continua a entregar poucas modificações visuais no Android, com um Android Pie bastante parecido com o que vemos na linha Pixel e smartphones Android One. Há recursos extras, como os gestos da Motorola, com atalhos para câmera e lanterna, principalmente. E também tem alguns recursos de tela incluídos pela fabricante, tudo reunido no aplicativo Moto. Fácil de usar e configurar. A empresa garante apenas uma grande atualização do sistema, que no caso será para o Android 10, além de 2 anos de updates de segurança. Ainda não há uma data certa para a nova versão do robozinho ser liberada, mas deve chegar no começo de 2020. Chegamos na parte onde está o grande apelo do G8 Plus, o seu conjunto triplo de câmeras. A principal traz sensor de 48 megapixels, mesma do One Zoom. Já a secundária é a mesma ultra-wide do One Action, que permite filmar com o celular na vertical, mas com filmagem sendo feita na horizontal. E por fim, há uma terceira para ajudar no modo retrato. A câmera principal captura imagens nítidas e coloridas durante o dia, especialmente objetos que estiverem próximos do celular. Já ao tirar fotos de algo distante, a qualidade cai consideravelmente. Isso só ficará mais evidente se você ampliar a foto. Para uso em redes sociais, a câmera do G8 Plus dá conta do recado. A Ultra Wide funciona igual como no One Action. Ela serve apenas para você filmar. É até possível salvar algumas imagens, mas o que o celular faz é tirar prints do que estiver sendo filmado, o que joga a qualidade lá para baixo.
Já a terceira câmera faz bem o seu papel e ajuda bem no desfoque. Você ainda pode escolher o nível de intensidade do efeito, tanto na hora de tirar a foto como posteriormente, pelo editor de imagens. O G8 Plus também tem o modo Night Vision, assim como no One Vision. A câmera deste aqui consegue enxergar no escuro. Claro que a qualidade não é lá essas coisas, com fotos muito granuladas, mas ajuda. Já em locais com pouca luz também é possível ter fotos mais claras. O ponto negativo é que as fotos ficam com um contraste muito exagerado em alguns casos. De qualquer forma, é mais um extra que pode ser bem aproveitado. A frontal evoluiu e temos selfies melhores do que antes. O modo retrato é mais limitado aqui, com efeito mais suave. Porém, a grande decepção fica para a filmadora, que não grava mais vídeos em 4K. Se quiser filmar nesta resolução, terá que usar a traseira. A estabilização ótica deu lugar a um laser para agilizar o foco. Ele realmente funciona muito rápido. Porém, você pode sentir falta da estabilização ao ver os vídeos tremidos capturados pelo G8 Plus. Usar a ultra-wide para filmar com o celular na vertical é bacana, afinal é uma forma natural de segurar o telefone e muitos acabam filmando desta forma. A qualidade do áudio é boa e o microfone não capta tanto o barulho do vento. O G8 Plus traz avanços consideráveis comparado ao G7 Plus. O novo é mais lento, porém entrega muito mais bateria. A novidade fica para a câmera de ação do One Action e o Night Vision para enxergar melhor à noite. De resto, não há muitas novidades. Uma boa alternativa ao modelo mais recente da Motorola é o Galaxy A50, que tem melhor desempenho, sua bateria também dura bem, traz leitor biométrico na tela, tem suporte à TV digital e sua câmera ultra-wide pode ser usada para fotos. Se está cogitando um modelo importado, o Redmi Note 8 é a aposta mais recente da Xiaomi neste segmento e traz hardware muito parecido com o do G8 Plus. Porém, ele é mais lento e sua bateria rende menos, mas sai mais barato no varejo nacional e ainda mais se importar. Ele pode não ter a câmera diferentona do Motorola, mas tira boas fotos. O Moto G8 Plus chega para matar os modelos One Action e One Vision. Ele traz o que os dois têm de melhor a oferecer e com bateria muito mais duradoura, algo que a linha One da Motorola vem pecando. O seu preço está muito alto comparado ao que pode ser encontrado atualmente no G7 Plus. Se você não se importa com as novas câmeras e quer apenas um bom celular para tirar fotos, o antigo é uma melhor compra neste momento. Enquanto o preço não reduz, há opções mais atrativas como o Galaxy A50 da Samsung. Porém, se você não é fã de Android muito modificado, aí o G8 Plus realmente é um intermediário interessante para comprar. E claro que nós te ajudamos a encontrar os melhores preços, basta clicar nos links que estão aí na descrição. Aproveita para dar sua opinião. A Motorola acertou nessa nova estratégia de lançar duas linhas Moto G no mesmo ano? Eu aguardo sua resposta aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!